Olá pessoal, como estão vocês? Tudo bem? Todo mundo firme aí? A vida é dura, mas a gente tem que ficar firme, não é verdade? Vamos ao estudo? Nós falamos na nossa última mensagem que os profetas têm um consenso sobre quais são os eventos dos finais dos tempos, não é? O final dos tempos se refere à restauração de Israel, quando Israel vai ser uma nação completamente renovada e restaurada e finalmente vai cumprir o propósito de Deus. E os profetas têm uma mesma ideia sobre quais são os eventos desse final de tempos. Vamos recordá-los? Primeiramente, nós vimos que Israel volta da Babilônia. Nós estudamos isso na última lição da escola dominical. Israel volta da Babilônia e com a volta de Israel começa o período apocalíptico ou o período do final dos tempos. Depois vem um príncipe da linhagem de Davi, que é o Messias, e ele sobe ao trono. O príncipe é morto em seguida, e depois acontece uma nova invasão ou uma nova guerra em Israel. E depois Israel vence a guerra, porque Deus luta por Israel, e finalmente vem o paraíso eterno. Esses são os eventos que a gente pode chamar de eventos do final dos tempos para os profetas, ok? Hoje nós vamos falar sobre um deles, sobre Daniel, e o nosso assunto são as 70 semanas de Daniel. Eu já vou adiantar que não é um assunto muito fácil, mas eu espero que Deus há de nos dar sabedoria para entendermos aquilo que pode ser entendido e que pode servir de edificação para as nossas vidas, tá bom? Vamos lá então, vamos começar aqui com Daniel. Qual é o problema de Daniel? Vamos entender qual é o problema desse profeta e por que ele foi obrigado a escrever a respeito deste assunto. Daniel ele era um escravo exilado na Babilônia. Ele vivia numa espécie de gaiola de ouro, não é? Porque ele era um príncipe, na verdade. Ele era um príncipe em Israel. E quando ele foi levado para a Babilônia, ele ficou morando no palácio. A gente acha que ele vivia, né, numa vida muito boa, e era uma vida muito boa mesmo, no sentido de que ele comia bem e vivia num lugar bonito e limpo, diferente do povo. Mas a vida para Daniel não era nada fácil, não é verdade? Ele era um escravo e imagina que ele vivia num lugar onde a menor falha dele poderia representar a sua própria morte. Ele vivia certamente pisando em ovos lá no palácio do rei. O fato é que ele é um escravo e ele estava na Babilônia, ok? Daniel ele é um homem muito fiel a Deus e ele ama muito o seu povo. Daniel ele deseja ver o seu povo restaurado por Deus. A pergunta que Daniel ainda não sabe responder é até quando o povo de Israel vai estar em aflição? Até quando o povo de Israel vai estar em vergonha, em desprezo? Até quando? Quando Daniel escreve, diferente de Neemias, o povo nem tinha voltado, o povo ainda vai voltar muitos anos para frente, né? Daniel escreve no início do cativeiro ainda. Então, Daniel quer saber quando Deus vai nos restaurar, quando finalmente, né, nós vamos ser o povo que agrada a Deus. Nunca foi. Quando é que vamos ser finalmente o povo que faz a vontade de Deus, que cumpre o propósito de Deus? Daniel quer saber disso, né? Esse é o grande interesse dele, porque ele realmente é um homem de Deus. Alguns profetas diziam que a restauração começaria logo. Esse apocalipse, né, vai começar logo. Havia uma ideia, inclusive, Jeremias lutava contra esses profetas, de que o cativeiro não duraria mais do que 3 anos. Né? E Jeremias diz, olha, Deus nunca disse isso. Né? O cativeiro vai demorar um pouco. Mas alguns profetas achavam que a restauração começaria muito em breve, seria muito rápida. A restauração de Israel, então, não era um problema teológico, era um problema da própria vida de Daniel e do povo de Daniel. Não é só para nós hoje é uma questão teológica, mas para Daniel era a própria vida dele. Já pensou? Daniel voltar para a sua própria terra, o povo poder voltar para a sua própria terra, percebem? Então era algo realmente do interesse do povo e do interesse de Daniel, ok? O que Daniel faz diante desses problemas? Primeiro, Daniel ele era um líder em seu povo. Ele não era qualquer um, ele tinha um cargo de peso e de liderança em Israel. E ele sentia a necessidade de respostas. Você pode imaginar que Daniel era procurado pelas pessoas, né? Você, Daniel, como líder, responde quando é que nós vamos voltar. Ainda mais que ele morava no palácio, né? Ele tinha acesso ao próprio rei.
não é? Não era um acesso irrestrito, claro, mas de qualquer modo ele tinha algum tipo de acesso. Então acho que as pessoas iam pressionar Daniel. Daniel, faz alguma coisa e ajuda a gente a voltar, né? Eu imagino que a pressão era muito grande e ele precisava de respostas. Né? Não adiantava perguntar para o rei, rei, quanto tempo nós vamos ficar escravo? O rei não ia responder, o rei ia falar, nós vamos ficar escravo para sempre. A pergunta era diante de Deus, Deus, até quando nós vamos ser escravos? Né? Essa era realmente a questão que Daniel enfrentava. Daniel então se dedicou à oração. Né? Ele sabe que Deus tem a resposta, que Deus ele tem o propósito e não adianta ficar perguntando para as pessoas. Vamos a Deus. Ele foi à oração e foi também para as escrituras, para saber o que as escrituras diziam, e nas escrituras ele encontrou a profecia de Jeremias. Jeremias dizia na sua profecia que o cativeiro duraria 70 anos. Né? Ele leu Jeremias, Jeremias já tinha escrito esse texto, portanto, e Daniel, lendo o profeta Jeremias, encontrou essa resposta. O cativeiro dura 70 anos. Então não adianta ficar chorando. Não adianta ficar perguntando. Daniel, vai pressionar o rei. Não adianta pressionar o rei. É Deus que está dizendo isso. Gente, o cativeiro vai durar 70 anos. Acabou, não tem mais o que fazer. Tá certo? Olha o texto. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então nós temos aí a resposta de Daniel. O cativeiro dura 70 anos. Não adianta esperar menos do que isso. Os profetas que diziam que duraria menos estavam mentindo, ok? Bem, o que vai acontecer então no final dessas 70 semanas? O que são as 70 semanas de Daniel? As 70 semanas, elas começam então, elas são na verdade a restauração de Israel, né? As 70 semanas elas começam com o fim do cativeiro. O povo vai voltar para Jerusalém e voltando para Jerusalém começam então as 70 semanas. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, tá bom? Mas só para vocês saberem, o que vai acontecer no final dessas 70 semanas de Israel, tá certo? Vai acontecer tudo aquilo que nunca aconteceu na história de Israel. Vai acontecer aquilo que não aconteceu e que por isso, inclusive, é que o povo foi levado em cativeiro, porque o povo era pecador. Olha o que Daniel diz, Daniel 9:24. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. São várias coisas, você pode perceber que vai acontecer, né? Então, vamos ver o problema de Daniel. Daniel quer saber quando é que o povo vai ser aquele povo que agrada a Deus. Sabe aquele povo, realmente o povo de Deus, no sentido da palavra? Então a palavra de Deus é, Daniel, isso vai acontecer sim. Só que eu preciso de 70 semanas para fazer isso. É o propósito de Deus, tá certo? Eu vou fazer isso. E esse projeto de fazer com que o povo de Israel seja o meu povo vai durar 70 semanas. São decretadas 70 semanas. Em 70 semanas, o povo vai ser exatamente o povo que me agrada. Afinal, como nós vemos, os pecados de Israel e das nações são o grande tema de Daniel e de todos os profetas, na verdade, não é? Então, o que vai acontecer no final dessas 70 semanas? Vai cessar a transgressão, ou seja, vai acabar o pecado, os pecados chegarão ao fim, tá certo? Vejam, cessa a transgressão e dá fim aos pecados, como diz o texto. Os pecados acabam, a iniquidade será expiada, ou seja, tudo que o povo fez de errado até então vai ser expiado, certamente por um sacrifício, não é? Um sacrifício final. Eu já vou dar até o spoiler, não é? O sacrifício que vai expiar a iniquidade. E você já sabia disso, é o sacrifício de Cristo, claro, né? Depois o estabelecimento da justiça eterna, uma justiça que nunca mais vai cair. E finalmente a profecia e a visão serão selados, né? Por que selar a profecia? É porque não vai ter mais profecia. Tudo que foi profetizado vai ser cumprido e acabou, né? Não há mais profecia, porque não vai acontecer mais nada, né? E a última coisa, o Santíssimo será ungido, o Santo dos Santos, ou seja, aquele lugar santíssimo, onde o sacerdote só podia entrar uma vez por ano, ele será ungido, tá certo? Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco a respeito dessas 6 coisas que devem acontecer depois de 70 anos.
Mas nós temos aí a resposta para Daniel. Daniel pergunta para Deus: Deus, quando é que vamos voltar a Israel e vamos ser o povo que te agrada? E a resposta de Deus: isso vai acontecer sim, Daniel, mas isso vai levar 70 semanas. Tá bom? Tudo bem por enquanto? Vamos avançar. Texto é Daniel capítulo 9, versículos 25 a 27. Sabe e entende. Vamos entender então o que são essas 70 semanas, tá bem? As 70 semanas que vão durar para que o povo de Deus seja realmente, com toda a propriedade, o povo de Deus. Sabe e entende, é a palavra do Senhor. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. E depois de 62 semanas, será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E haverá, até o fim, guerra. Estão determinadas assolações. E ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Difícil, não é? Não é um texto fácil, né? É um texto muito complicado realmente. Por isso é que muita gente evita, né, falar sobre isso, e foi por isso inclusive que eu evitei até hoje falar sobre esse texto, né? Porque eu mesmo não compreendo completamente esse texto. Há muitas coisas obscuras. Mas vamos ver o que esse texto está nos dizendo. Sem tentar entender o que ele quer dizer, vamos ver o que ele está dizendo de fato, tá bem? Vamos então nos perguntar o que são essas 70 semanas de Daniel. O que exatamente significam 70 semanas, ok? Que período é esse? João interpretou as semanas de Daniel como sendo correspondente a anos, no qual cada dia corresponde a um ano, ok? O texto que eu queria citar para vocês é Daniel 7,25, para vocês terem uma ideia depois do texto de João. Daniel 7,25 diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Eu estou aqui no contexto das 70 semanas de Daniel. É um texto que nós não lemos, mas ele faz parte do mesmo contexto das 70 semanas. João ele vai se referir a este versículo de Daniel lá em Apocalipse, né, no capítulo 13, versículo 5. Veja que ele está citando, e ele está mencionando o texto de Daniel e das 70 semanas, e ele diz o seguinte sobre Daniel 7,25. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Veja que João aqui interpreta um tempo e tempos, e metade de um tempo, como 42 meses, o que dá exatamente 3 anos e meio, tá certo? Ou seja, João vai falar mais tarde sobre outras coisas, ele vai citar de outras, ele vai falar, por exemplo, de 1240 dias, se eu não me engano, né, que isso dá exatamente 3 anos e meio, e vai falar também de um tempo e tempos e metade de um tempo, como fala Daniel. Então, aquilo que Daniel interpreta como sendo 70 semanas, João, então, ele interpreta como sendo os períodos, então, de um ano, tá certo? Um período de um ano para cada dia. De modo que eu tenho 70 períodos de 7 anos. Cada semana corresponde, então, a 7 anos, tá certo? Então, se nós temos cada dia seria um ano e cada semana corresponde a 7 anos, então, portanto, nós temos 490 anos. Concordam comigo? Porque são 70 semanas. O que Deus estaria dizendo é que o período para a restauração completa de Israel são 490 anos, ok? A interpretação do texto de Daniel, feita por João, então, ela define o período em meses de um calendário normal. Tá bem? Lembrar que normal aqui não no sentido, não no calendário, no nosso calendário, no calendário judaico, é claro, né? Que é um pouco diferente do nosso, tá bem? A data inicial dessas 70 semanas, então, ou desses 490 anos, qual é? Quando começam, então, esses 490 anos,
que é o tempo que dura o final dos tempos na profecia. Nós já sabemos, né? É o retorno do povo da Babilônia. Lembra? Nós sabemos qual é o primeiro evento. Ou seja, 490 anos, e o primeiro ano eu já sei qual é. É o retorno da Babilônia, não é isso? Daniel 9:25 fala: é a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Eu já tinha falado isso para vocês, né? Que para os profetas, o Apocalipse começa quando o povo retorna da Babilônia. Então, quando houver a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, começam então os 490 anos finais da história do mundo. Tá certo? Ou seja, estamos falando aqui do decreto de Artaxerxes, lá em 457. Tá certo? Aquele que ele deu para Neemias, não é? Nós estudamos esse decreto, estudamos inclusive Neemias, né? Que recebeu o decreto da parte do rei para que os muros fossem reedificados e Jerusalém fosse então edificada. Foi de Artaxerxes que veio então esse decreto, tá certo? Se a primeira fase, então Daniel ele fala que a primeira fase contém 69 semanas. Ele não fala nada do que vai acontecer nas primeiras 69 semanas. Na verdade ele fala, né? Ele vai falar disso na continuação, mas nós não vamos entrar nesse mérito. Vamos ficar aqui com os itens que nós já mencionamos da profecia, tá bom? Nas primeiras 69 semanas, então, o que vai acontecer? Daniel fala do que vai acontecer nas primeiras 69. Na semana número 69, o príncipe ungido aparece, ou seja, 483 anos depois do decreto de Artaxerxes. Isso dá o ano 27 depois de Cristo, tá bom? Se você usar o nosso calendário, ele vai um pouquinho depois, né? Não fica muito diferente, mas dá um pouquinho depois por uma questão de dias, né? O calendário judaico, ele é um pouco menor do que o nosso, né? Ou maior, eu não sei bem, tá bom? De qualquer forma, há uma diferença aqui no calendário judaico. Pelo calendário judaico, dá em 27 depois de Cristo. Ou seja, Daniel, prestem atenção no que eu estou dizendo. Daniel, 483 anos antes, ele disse que Jesus nasceria no ano 27 da nossa era. Você sabe o que aconteceu no ano 27 da nossa era? Jesus nasceu. Não é impressionante isso? Irmãos, olha a precisão do texto. Não sei como é que ainda tem gente, né, que duvida da palavra de Deus, né? Tá marcado aí, tá certo? Então até o ano 27, as 70 semanas de Daniel funcionaram de uma forma perfeita, tá certo? Foi marcado certinho. Daniel disse que no final da semana 69 apareceria então o Messias. Tá aí o ano 27, que foi o ano então do nascimento de Cristo, tá bem? É só lembrar que Cristo nasceu e teve 3 anos de ministério ainda antes de morrer, não é? O ano 27, portanto, é o ano do nascimento de Jesus Cristo, ok? Segundo a profecia de Daniel e por um milagre de Deus, está aí Daniel então nos falando a respeito da semana número 69, ok? Muito bem. O cronograma de Daniel, então, é o seguinte. No ano 457, é o ano 1. É a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Vamos considerar esse o ano 1. O ano 27 é o ano, ou é a semana, né? É a semana 69. Tá bom? Eu coloquei ano, desculpa, né? Não é ano, é semana. É a semana 69. Tá bom? O ano é o ano 483, não é? Falta só 7 para chegar no fim, tá bom? Então, a semana 69 aparece o príncipe ungido, o Messias. Falta uma semana para acabar o mundo, ok? O que vai acontecer na última semana, tá bom? O príncipe ungido vai morrer, nós já sabemos disso, né? Na semana número 69. E com a morte do príncipe ungido, a gente entra então na última semana ou nos últimos 7 anos para o mundo acabar, tá bem? O que vai acontecer nos últimos 7 anos ou na última semana? Essa última semana está dividida em 2 partes, tá certo? Na primeira metade da última semana vai haver uma guerra. Nós sabemos que há uma invasão, lembra? A profecia fala que vai haver uma última guerra. Pois muito bem, na última semana então há uma guerra, o inimigo invade Israel. Isso acontece então na última semana. Só que Daniel acrescenta uma nota, não é? Uma coisa que os profetas não tinham dito. Tá certo? De que na metade dessa semana
vai haver um pacto com o inimigo, um acordo com o inimigo. Então não é uma guerra declarada, é uma semana de relativa paz. Existe aqui o fim do sacrifício e da oferta, é bem verdade. O assolador vem, o assolador é o destruidor, ele vai aparecer, mas ainda há uma semana de acordo, é uma meia semana de acordo. Portanto, 3 anos e meio de acordo com o inimigo, tá bom? Depois de 3 anos e meio, vem a segunda metade da última semana. Na segunda metade da última semana, então, nós temos uma guerra declarada, ok? Nessa guerra é o fim do assolador. O assolador é aquele que está destruindo tudo, né? Ele vai morrer. Deus vem, vai lutar por Israel, portanto ele morre. E finalmente o paraíso eterno, tá bom? Se você for bem esperto e você está acompanhando o que eu estou falando, o mundo teria que ter acabado 7 anos depois da vinda de Jesus, né? Lá ali pelo ano 34, mais ou menos, o mundo teria que ter acabado e não acabou, tá certo? Guarda essa pergunta. O que aconteceu na última semana? Por que a última semana de Daniel é diferente, não é? Daniel disse que essa semana está dividida em 2 partes, mas mesmo assim a semana não acabou, tá certo? Nós ainda vamos falar do porquê, tá certo? Por que a última semana é diferente, o que aconteceu que o mundo não acabou, né? Até Jesus a contagem foi rigorosa, mas a última semana houve alguma coisa que atrapalhou a última semana. Nós vamos falar ainda sobre isso, guarda essa pergunta, por que o mundo não acabou 7 anos depois de Jesus, tá bom? Depois da morte ou depois do nascimento de Jesus, ok? Nós ainda vamos falar a respeito dessa questão. Por enquanto, o que eu quero aqui é mostrar para vocês que Daniel está de acordo com a profecia geral. Vamos relembrar o que a profecia disse? Primeiro, os profetas falaram da restauração. E olha aí Daniel também falou que começa com a restauração. Inclusive Daniel, ele colocou até data. A restauração é o ano 1, né, do final dos tempos, né, o ano 1 do Apocalipse, tá certo? Então começa com a restauração, a reconstrução de Israel e etc, tá bom? Depois aparece o príncipe, da primeira até a semana 69, tá bom? O príncipe vem, Daniel concorda, realmente o príncipe vem, né? Isso acontece nas primeiras 69 semanas ou nos primeiros 483 anos, ok? O príncipe é morto também nessas primeiras 69 semanas. A profecia tinha dito isso e Daniel concorda. Os profetas não tinham colocado isso em cronograma e Daniel colocou isso no cronograma. Ele disse, realmente vai acontecer e vai acontecer nas primeiras 69 semanas. Muito bem, chegamos então à última semana de Daniel, tá bom? O que vai acontecer na última semana de Daniel? Vai acontecer uma invasão, os profetas tinham dito isso, tá certo? Vai haver uma invasão, perfeito, e Daniel concorda, realmente vai acontecer uma invasão. Mas agora observe, vai haver um período de pacto com o invasor. Não vai ser uma destruição total no primeiro momento. Na primeira metade da última semana, o invasor vai fazer um pacto com Israel e não vai destruir Israel ainda, tá certo? Então é um período de uma relativa paz, ok? Depois, na segunda metade da última semana, a paz então ela acaba e a guerra então é declarada. E na segunda metade nós temos então a guerra. Então aquela invasão que foi prometida realmente vai acontecer, mas a guerra mesmo só acontece na segunda metade da última semana. Aí finalmente Israel vence a guerra e o que temos depois é o paraíso eterno que os profetas profetizaram e que Daniel concorda que realmente há de acontecer, ok? Apenas para fechar essa ideia, a interpretação aqui de Daniel, tá bom? A restauração realmente se refere ao retorno do cativeiro. O ano 1 começa quando o povo começou a voltar da Babilônia, não é? Principalmente sobre Neemias, que é quando saiu a ordem para edificar Jerusalém. Então realmente nós sabemos que houve a restauração. Então o apocalipse profético começou quando o povo voltou da Babilônia e começou a edificar os muros juntamente com Neemias, depois com Esdras, como nós vimos, né? A restauração da lei, etc. Tá bom? Então realmente nós já vimos que isso aconteceu. O príncipe é o Messias, claro, é Jesus Cristo, todo mundo sabe disso, que veio ao mundo e que morreu, inaugurando com a sua morte, então, um novo tempo. E isso aconteceu nas primeiras 69 semanas. Perfeito, até aí eu não tive problema nenhum, entendi e creio que você entendeu também, tá certo? Depois da morte de Jesus, teve uma invasão, vamos concordar. Não aconteceu logo depois que Jesus morreu. Mas no ano 70,
Ou seja, ali uns 40 anos depois que Jesus morreu, os romanos realmente cercaram Jerusalém e realmente destruíram Jerusalém. Se os profetas disseram que depois da morte de Jesus, Jerusalém seria destruída e o templo seria destruído, como o Daniel inclusive disse que seria, isso realmente aconteceu. De fato, a profecia estava certa. Não aconteceu logo depois da morte de Jesus, mas 40 anos depois, realmente houve uma invasão e realmente o templo foi destruído. Será que é essa invasão que os profetas estão falando? Eu não quero ainda dar o spoiler, né? Mas eu só quero dizer que houve realmente uma invasão a Jerusalém depois da morte de Jesus, 40 anos depois, tá bom? Realmente houve, ok? O problema é que, primeiro, aconteceu 40 anos depois, e não foi 7 anos depois da morte de Jesus, né? E o segundo problema é que Israel não venceu essa guerra. E os profetas tinham dito, inclusive Daniel disse, que Israel venceria essa guerra. Os profetas tinham prometido que essa guerra Israel ganharia. E nós sabemos que Israel não ganhou a guerra. Os romanos invadiram Israel, destruíram o templo, só que o povo de Israel perdeu a guerra, tá certo? Nesse sentido, essa guerra não está de acordo com aquilo que os profetas profetizaram. Houve uma guerra realmente, mas Israel não ganhou a guerra. Então os profetas acertaram num ponto e não acertaram no outro. Vamos colocar aqui, deixar essa pergunta. Por que os profetas não acertaram com relação à vitória de Israel? Vamos guardá-la para mais tarde? Tá bem? Não é a hora de falar sobre isso, tá bom? A lição principal de Daniel é que Deus é o Senhor da história e que Deus tem todo o período histórico cronometrado rigorosamente. Nada escapa ao controle absoluto de Deus. Se Deus acertou com 483 anos de antecedência o que ia acontecer no ano 27, ou seja, o nascimento de Cristo, então vocês podem imaginar que Deus não perdeu o controle da história de modo algum. Eu tenho que entender por que a última semana é diferente. Mas Deus tem o controle. E nós ainda vamos aprender a respeito dessa última semana, tá bom? Precisamos de mais profecias, né? Precisamos do Novo Testamento, na verdade, para entender a última semana, tá bem? E lembre-se que nós temos mais 4 mensagens pela frente. Então não vamos apressar aqui o andamento da carruagem, tá bom? O fato é que Deus tem o controle. Ele não perde o controle da história. Desde a morte de Jesus, então, nós estamos vivendo a última semana de Daniel, tá certo? Se a semana não acabou, se o mundo não acabou 7 anos depois, eu imagino que nós estamos vivendo a última semana de Daniel. Por que a história não acabou, né? 7 anos depois da morte de Jesus? Nós ainda vamos falar sobre isso, mas fique com essa ideia, né? Se o mundo não acabou, é porque nós estamos ainda vivendo a última semana. Os pecados ainda estão aí, não é? Israel ainda não se converteu ao Senhor. Nós ainda não temos ainda, né, a iniquidade não acabou, né, como disse lá a profecia, né, o pecado não acabou. Por que não acabou? Porque ainda estamos na última semana. Por quê? O que aconteceu com a última semana? Não é? Guarda essa pergunta e nós vamos ainda retomá-la, tá bem? Eu espero que você tenha compreendido pelo menos o que Daniel expôs, né, na sua palavra, e espere que mais para frente nós vamos entender um pouco melhor o cronograma de Daniel, ok? Mais para frente, algumas das perguntas que nós levantamos hoje serão respondidas. Outras certamente vão ficar sem resposta, porque nós simplesmente não sabemos tudo a respeito das 70 semanas de Daniel. O que eu queria agora era tirar algumas lições para as nossas vidas a respeito das semanas de Daniel. O que as semanas de Daniel nos têm para dizer? O que elas nos ensinam? Qual é a lição que podemos tirar delas? A primeira lição que eu quero tirar com vocês aqui nessa noite é que Deus está fazendo alguma coisa, tá certo? Essa é a primeira grande lição de Daniel. Deus está fazendo algo, você tem que saber disso. Deus, ele tem um projeto na história, ele tem uma ideia definida do que fazer. E a outra lição que as 70 semanas nos ensinam é que Deus, ele tem um tempo para fazer isso. Ele não vai ficar fazendo indefinidamente. Ele tem um plano, ele tem um projeto. E o projeto de Deus tem um tempo definido. O tempo de Deus tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. Na teologia, nós estudamos esse projeto de Deus, né, que tem começo, meio e fim, e nós o chamamos de história da salvação, que começou com a criação do mundo
e termina no dia que Jesus achar que deve terminar. É um tempo definido, que na verdade coincide com o próprio tempo, não é verdade? Deus na verdade criou o tempo para criar algo, criar um plano, um projeto, uma história, que na verdade é a história da salvação. Então, Deus está fazendo algo. Ele está fazendo o quê? As semanas de Daniel, elas nos mostram qual é exatamente o plano, qual é o projeto de Deus. O projeto de Deus, ele é triplo, pelo que nós vemos nas 70 semanas de Daniel, e quero mostrar para vocês as 3 lições que essas semanas nos ensinam a respeito daquilo que Deus está fazendo. A primeira coisa que nós aprendemos sobre o projeto de Deus e o que ele está exatamente fazendo é que Deus ele está nos purificando ou purificando a criação do pecado. Esse é o primeiro grande projeto de Deus. O pecado é um grande problema no mundo. E Deus, o projeto de Deus consiste em limpar o universo. Nós já falamos numa outra ocasião que Deus ele não apenas está limpando a vida das pessoas. A vida das pessoas também, inclusive, é o mais importante, né? Mas não só isso. Toda a criação ela foi contaminada pelo pecado e por isso Deus está recriando todas as coisas. Então o projeto de Deus é imenso, ele é gigantesco. Ele engloba e ele abarca todo o universo. Então o projeto de Deus é restaurar o universo daquilo que o pecado destruiu. Deus está trabalhando para limpar o pecado do universo. Eu fico imaginando nós como pessoas e que somos pecadores, né? Por que nós muitas vezes escolhemos o pecado? Se Deus odeia o pecado e se Deus está limpando o universo do pecado, por que nós estamos então trazendo o pecado para as nossas vidas? Tem gente que quando busca o pecado, né? Tem gente que está trabalhando na contramão de Deus. É como se você estivesse limpando a sua casa e alguém estivesse sujando a sua casa ao mesmo tempo. Já viu isso? É o que nós fazemos quando nós optamos pelo pecado. Irmão, Deus está trabalhando para limpar o pecado do universo, para limpar o pecado das nossas vidas. E se Ele está fazendo isso, a minha obrigação como criação dEle, como filho dEle inclusive, é trabalhar em sintonia com Ele. Eu preciso também trabalhar para que o pecado seja limpo da minha vida. Eu tenho que rejeitar o pecado. Eu tenho que buscar uma vida de santidade na presença do Senhor. Eu tenho que realmente andar na justiça de Deus. Eu preciso estar em sintonia com o propósito de Deus. Todo servo de Deus, ele tem que trabalhar em sintonia com o propósito de Deus. O propósito de Deus é limpar as nossas vidas, é tirar aquilo que o pecado destruiu nas nossas vidas. Você e eu temos que trabalhar em sintonia com esse propósito. Não há lugar para pecado nas nossas vidas. Lute contra o pecado. Lute contra aquilo que desagrada a Deus. Não permita que a sua vida tenha essas coisas. Não faça de seu amigo aquilo que é inimigo de Deus. As semanas de Daniel nos mostram que esse é um propósito principal de Deus. Para mim pode parecer uma escolha simples. Eu vou cometer um pecadinho ali e já volto. Não é verdade? Irmãos, esse é o propósito principal de Deus. Não existe pecadinho para Deus. Para Deus é uma coisa muito séria e você tem que levar isso muito a sério. A tua vida tem que ser levada muito a sério. A tua santidade é um tema seríssimo e que você tem que entender com a maior seriedade. Busque Deus de verdade. Lute realmente contra o pecado, porque esse é o projeto de Deus. Ele mesmo está lutando contra o pecado. Ele vai vencer. E cuidado se você estiver guardando o pecado em seu coração. O segundo grande projeto de Deus, e nós vemos isto também, é a reconstrução de todas as coisas. Deus não apenas está limpando, né? Ele também está reconstruindo o universo. E no que ele reconstrói o universo, ele também reconstrói as nossas vidas. Em Apocalipse diz, né, e João fala isso em Apocalipse, que um dia haverão novos céus e uma nova terra. Ou seja, Deus há de criar todas as coisas. Então o trabalho de Deus, o propósito de Deus é um propósito de recriação. Ele está recriando. Né? Ele não está simplesmente remodelando e aproveitando, né? Reciclando. Ele poderia reciclar as nossas vidas. Não, ele não recicla. Ele nos dá uma nova vida. Uma vida totalmente nova. A vida totalmente nova é a vida dele mesmo, a vida eterna. Nós não tínhamos isso. É algo que ele nos deu. Deus está recriando o mundo. E por isso eu também tenho que entrar num processo de recriação. Sabe qual é a dificuldade da minha e da tua vida? É exatamente trabalhar nesse processo. Eu preciso recriar a minha vida. Eu preciso reconstruir a minha vida. Minha vida não está boa.
Se você acha que a tua vida está boa, pense nisso, né? A nossa vida não é boa, ela tem que ser recriada, reconstruída. E como é que eu reconstruo a minha vida? Eu reconstruo de acordo com a palavra de Deus. Ela me dá todos os elementos, ela me dá a base, ela me dá os fundamentos sobre os quais eu vou edificar a minha vida. Eu vou reedificar. Eu não. Deus vai reedificar a minha vida através da sua própria palavra. Eu vou abrir o meu coração e deixar ele fazer essa obra. Essa é a obra de Deus, a obra de reedificação de todas as coisas. Jerusalém, ela é um símbolo daquilo que Deus está fazendo. Então vejam, ele faz isso num espectro amplo, né, no universo inteiro, criando novos céus e uma nova terra. Ele faz isso num sentido um pouco mais particular, quando ele recria o seu povo e é a igreja de Cristo, mas ele também faz isso quando ele recria nossas próprias vidas, quando ele realmente refaz as nossas vidas, refaz os nossos corações, reconstrói. Isso nas pequenas coisas, né? No uso do nosso tempo, a nossa vida social, os nossos relacionamentos com as pessoas, os nossos sentimentos e nossas emoções desordenadas, mas que encontram ordem na presença do Senhor. Deus está fazendo isso. Então você tem que reconstruir tua vida também. Querido, reconstrói tua vida. A minha vida é uma bagunça. Claro, a minha também é uma bagunça. Eu preciso reconstruí-la. A minha vida é desorganizada. A minha também, eu preciso reorganizar. E eu preciso dar lugar a Deus para isso. Essa é a obra de Deus. Ninguém nasceu com a vida organizada. Ninguém nasceu bonitinho, prontinho para Deus. Todos nós somos alvos de uma obra de Deus, um trabalho de reconstrução. Eu e você precisamos ser reconstruídos por Deus. É o trabalho dele. Então pense que ele está fazendo isso no mundo inteiro, mas ele também está fazendo isso na minha vida. Ou seja, eu tenho que engajar a minha vida nesse projeto, no projeto de reconstrução. Eu vejo que Deus ele está, né? Como nós reconstruímos, fazemos o nosso templo, né? Estamos construindo um templo, mas nós colocamos tijolo por tijolo. Pense que você é um tijolo nessa reconstrução, uma pedra, como Pedro chamou, né? De uma pedra viva. Você é uma pedra viva. Ele fala que nós somos edificados como pedras vivas. Então é como se Deus estivesse modelando tijolos. Nós somos esses tijolos, né? Que somos modelados para colocar no edifício que Ele está fazendo e que um dia Ele vai entregar ao Pai e o edifício para a habitação do Pai. Você não quer participar desse edifício? Você não quer fazer parte dessa obra? Vamos reconstruir nossas vidas, irmãos. Não se conforme com aquilo que está errado, não. Aquilo que está desorganizado, né? Ah, são minhas emoções, o meu temperamento, é a minha vida, é a vida financeira, a minha família, não é? O que está desorganizado, o que precisa ser reconstruído. Todos nós temos coisas em nossas vidas que precisam ser reconstruídas. Esta é a obra de Deus. Vamos deixar Ele fazer a obra dele, vamos deixar Ele reconstruir a obra dele em nossas vidas e vamos deixar que Ele mesmo há de ser o nosso Deus, o nosso Senhor, aquele que há de ser o centro dessa reconstrução. Amém? Deixa Deus reconstruir tua vida. Aquilo que está desorganizado vai ser reorganizado para a glória dele. Amém? E a última coisa que eu quero destacar desse grande projeto de Deus é que Deus, Ele está trabalhando para criar um ambiente de adoração e de serviço a Ele mesmo. A obra de Deus, e Daniel fala isso, né? Ela completa quando Deus cria um povo que o adora e o serve de verdade. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está nos dando um ministério. Deus está dando um ministério para mim e para você. Um trabalho. Sabe que lá na eternidade você vai trabalhar também? Eu não quero hoje, nós não vamos entrar, aliás, não vamos entrar nesse tema nas nossas meditações, mas mesmo na eternidade, nós vamos continuar sendo servos de Deus, trabalhando para Deus. Ainda há trabalho na eternidade. Um povo que o serve como os anjos servem a Deus hoje. Nós seremos os servos de Deus. E sabe quando é que eu começo a ser servo? Hoje. Isso é a recuperação do ministério de Deus na minha vida. Deus tem um ministério para todos nós. Ele tem um ministério para você. E o que Ele quer que você faça? Eu não sei o que Ele quer que você faça, mas Ele pode falar para você o que Ele quer que você faça. Talvez Ele queira que você trabalhe na igreja, que você dê aula. Talvez Ele queira que você ajude alguém, ore por alguém, que você aconselhe alguém. Talvez Ele queira que você ajude uma pessoa, dando água a quem tem sede, dando pão àquele que tem fome. Quem sabe não é isso que você deva fazer? Deus tem um ministério para nós, um trabalho que eu tenho que desempenhar nesse mundo. Por que é que eu estou nesse mundo? Qual é o meu lugar?
né? O que eu vim fazer neste mundo? Eu me lembro que uma vez eu li naquela revista, lembra daquela, eu acho que não existe mais, né? A Reader's Digest, né? Era uma revista que tinha recortes de outras publicações do mundo inteiro. E eu me lembro de ter lido, assim à toa, abri e li uma história de um rapaz que ele nunca encontrava o seu propósito e sua razão de viver. Procurou vários psicólogos e não achava o seu propósito. E aí um dia ele foi ao cinema numa matinê e o cinema estava cheio de crianças. E não sei, ele foi, era um jovem ainda, e foi ao cinema assistir o filme. E durante aquela projeção o cinema pegou fogo. E ele correu para escapar. E quando ele estava correndo, procurando a saída, ele percebeu que as crianças não sabiam o que fazer. Elas estavam desesperadas e havia muitas crianças que estavam atrapalhadas, não sabiam, elas simplesmente não corriam. E com medo ficavam chorando no lugar. Quando ele percebeu aquela cena, ele voltou para dentro da sala de cinema em chamas. E ele começou então a pegar crianças. Ele pegou uma, duas nos braços e ele foi levando essas crianças para fora. E ele depois voltou para dentro, o bombeiro ainda nem tinha chegado. Ele colocou as crianças num lugar seguro e voltou. E ele fez isso várias vezes. E o incêndio foi se propagando dentro do cinema e ele começou a se queimar, mas ele continuou. E no fim ele salvou um número, não me lembro do número exato, não eram muitas. Um número que me vem aqui à mente são 17 crianças. Eu vou usar o número 17, mas foi alguma coisa assim, né? E no final ele acabou tendo intoxicação pela fumaça e foi para o hospital e entrou em coma. E antes de entrar em coma, e mais tarde ele acabou morrendo de fato, né? Ele não voltou mais do coma. Antes de entrar no coma, quando ele estava conversando com seus amigos, seus familiares, antes de morrer, ele pegou no braço de um deles e ele disse: finalmente eu sei porque eu nasci. Eu nasci para salvar a vida de 17 pessoas. Por que foi que você nasceu? Por que Deus te colocou no mundo, afinal? Será que é para isso que você está fazendo? É só para trabalhar na sua empresa? Ou só para viver a tua vida, para comprar as tuas coisas? É só para isso? Será que Deus não tem algo mais na tua vida? Será que Ele não quer mais de você? Irmão, Deus quer restaurar a obra dele na tua vida. E eu te convido a restaurar o ministério de Deus na tua vida. No final, as 70 semanas de Daniel, você viu isso, né, no texto. A obra de Deus é restaurada. Ele cria um reino de sacerdotes. Você foi chamado para ser um sacerdote de Deus. Seja útil nas mãos de Deus. Seja bênção. Restaure o ministério de Deus na tua vida. Essa é a obra de Deus. As 70 semanas nos ensinam isso. Deus está fazendo essa obra. E você tem que trabalhar junto com Deus. O que Ele está fazendo? Deus está nos purificando do nosso pecado. Deus está reconstruindo nossas vidas. E Deus, Ele está restaurando um altar de adoração e de serviço em nossas vidas para Ele mesmo. Amém? Que Deus o abençoe e que sua vida seja restaurada para ser bênção no reino de Deus e para a glória de Deus. Que Deus o abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado pela mensagem, obrigado pelo texto. Que o Senhor nos ajude a entender que a nossa vida só tem sentido na Tua presença. Se o Senhor está fazendo algo, queremos fazer algo junto com o Senhor. Queremos trabalhar em sintonia com o Senhor e com a Tua vontade, ó Deus. Nós nos colocamos à Tua disposição. Já que o Senhor está fazendo algo na história, faça algo também em nossas vidas. O mesmo que o Senhor está fazendo na história, recupera-nos, limpa-nos do nosso pecado, Senhor. Restaura, reconstrói nossas vidas e faça nelas um altar que adore e que sirva ao Senhor. É o que eu clamo para mim e para os meus irmãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus o abençoe, que você tenha uma semana de muita bênção e que o Senhor guarde o seu coração e que a sua vida seja alvo do projeto e do propósito histórico de Deus. Trabalhe com Deus e espere bênçãos de Deus ainda nesta semana para a tua vida e para a tua família. Amém? Fica com Deus.